Olá, tudo bem? Esse é um vídeo do quinto ano do Ensino Fundamental do Conteúdo de Arte do volume 4. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de arte. Meu nome é Heitor e eu sou o seu professor. Hoje nós vamos continuar falando do movimento modernista, porém nós vamos falar de uma linguagem específica, que é a escultura. Mas você sabe o que é uma escultura? A escultura estaria para a pintura, assim como a maquete 3D está para a arquitetura. A escultura é a materialização de uma ideia visual. A escultura também tem esse aspecto de você poder pegar. Mesmo que você não coloque a mão na obra, você consegue enxergá-la de uma maneira tridimensional, em 3 dimensões: largura, comprimento e profundidade. Na pintura, essa ideia de 3 dimensões é apenas simbólica, pois usando a técnica do ponto de fuga, você cria a ilusão de profundidade. Porém, quando se fala de escultura, nós temos a peça ali na nossa frente. Ela praticamente se materializa. É por isso que muitas das esculturas têm figuras humanas. E assim como nas artes visuais, as esculturas durante os anos estavam muito caracterizadas pelo realismo. Embora nós temos o gótico e algumas outras de esculturas não realistas, a maioria delas, no período da história da arte, eram representações do ser humano. Existem várias esculturas famosas. Nós vamos falar de 3 de algumas das mais famosas. A Vênus de Milo é uma estátua da Grécia Antiga, cujo autor é desconhecido. Foi descoberta em 1820, na ilha de Milo. Desde então, foi levada para a França e exposta no Museu do Louvre, onde se encontra até hoje. A escultura está envolvida em mistério, não se sabendo a sua autoria e existindo mais do que uma versão acerca da sua descoberta, partindo de fontes pouco seguras. Embora a verdade nunca tenha sido apurada, a imagem da deusa sem braços se tornou numa das mais divulgadas, reproduzidas e conhecidas obras da história da arte. Tornada uma celebridade instantânea pelo governo francês desde que foi descoberta, a Vênus de Milo continua despertando a atenção e a curiosidade do público que visita o Louvre. Com 2,2 metros de altura, a estátua é composta por 2 grandes pedaços de mármores de Paros, separando a imagem feminina pela cintura. Unidas por grampos de ferro, a estátua teria partes menores esculpidas em separado, como os braços e os pés. Esta era uma técnica artística comum no período neoclássico, ajudando a situar a obra cronologicamente. Também pela altura, muito comum para uma mulher da época, logo se pensou que se representaria uma figura divina, maior em poder e estatura que uma humana comum. De pé, a figura feminina se encontra com a perna esquerda dobrada e ligeiramente levantada, apoiando seu peso na perna direita. O corpo torcido e a posição sinuosa acentuam suas curvas naturais, marcando sua cintura e seu quadril. Acredita-se que o autor da obra estaria prestando homenagem à deusa do amor, conhecida e venerada por sua feminilidade e sensualidade. A obra é uma homenagem à deusa Vênus, a deusa do amor. Saído das mãos de um dos maiores gênios da arte de todos os tempos, o Davi, de Michelangelo, é uma gloriosa escultura em mármore maciço, com mais de 4 metros de altura de corpo e mais de 5 contando a base. Encomendado ao artista em 1501, o Davi é um dos símbolos da Renascença e atualmente pode ser admirado no interior da Galleria dell'Accademia, em Florença, Itália. A escultura remete à história bíblica de Davi e Golias, na qual o gigante arrogante Golias, um soldado filisteu, é derrotado por Davi, apenas um rapaz, que assim ajuda os israelitas a vencer a batalha contra os filisteus. Muitas vezes antes, essa história foi representada de várias formas, mas Michelangelo difere das anteriores representações ao escolher esculpir um Davi sem Golias, e acima de tudo, ao não representar um Davi vencedor.
Ao invés do que era comum, aqui Davi aparece sozinho e no momento que antecede a batalha. Ele avança desnudo para o terreno onde Golias o aguarda, carregando apenas no ombro esquerdo a funda com a qual arremessa a pedra que matará o Golias, o gigante. A afinidade e preferência de Michelangelo pela escultura clássica é bem clara nessa obra. A influência clássica é visível na aproximação da obra ao esquema de couros grego. É também no fato do autor escolher um corpo musculoso, ao invés de um corpo magro, como eram as figuras adolescentes de outro grande pintor, Donatello. Apesar da obra exprimir algum movimento, é acima de tudo uma escultura que apresenta uma ação em suspenso. Toda a anatomia do Davi exprime tensão, apreensão, mas também ousadia e desafio. A escultura O Pensador, do artista francês Auguste Rodin, faz parte de uma composição maior, chamada A Porta do Inferno, que foi inspirada no poema Divina Comédia de Dante Alighieri. A obra foi iniciada em 1880, mas só foi totalmente finalizada em 1917. Antes mesmo da porta ser terminada, Rodin já havia feito outras versões do Pensador, incluindo a famosa escultura de 1904. Auguste Rodin, fascinado com a história contada no livro A Divina Comédia, já havia criado um pensador, representando Dante Alighieri, autor do livro, no ano de 1880. A escultura, naquela ocasião, chamada de O Poeta, estava inserida num portal e ilustrava um homem muito menor do que o tamanho natural, com apenas cerca de 70 centímetros. O artista havia recebido a encomenda para esculpir o portal onde o pensador está inserido, no dia 16 de agosto de 1880. Ele ficaria exposto no Corps de Comtesse, no Museu de Arte Decorativa de Paris, que havia sofrido um incêndio. Quem sugeriu como tema do portal o romance de Dante foi o próprio Rodin. A ideia original era que a peça, enorme, tivesse os personagens centrais do livro e o escritor. A Porta do Inferno, no original Les Portes de l'Enfer, foi concluída após longos anos de trabalho, com o pensador localizado na parte de cima da criação, observando os círculos do inferno, meditando sobre a sua própria obra. A cobertura de bronze que o portal atualmente possui não chegou a ser vista pelo próprio Rodin. O pensador, originalmente intitulado O Poeta, fora, portanto, a princípio apenas parte de uma obra maior. O poeta foi rebatizado de O Pensador, após os trabalhadores da fundição perceberem que a escultura possuía traços de esculturas de Michelangelo, como o Davi. Vamos estudar alguns elementos para que você possa avaliar melhor as obras de arte que nós estudamos na nossa aula. Os elementos formais das artes visuais são os recursos utilizados na criação das obras. São eles: o ponto. O ponto é o menor sinal gráfico que existe. Pontos em série formam uma linha. A linha é a trajetória do ponto em movimento. Ela pode ser reta, curva, tracejada, fina ou grossa. Plano representa uma superfície e tem duas dimensões apenas, o 2D, comprimento e altura. Já o volume é um espaço definido por 3 dimensões. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Altura, largura e profundidade. Em uma escultura, pode ser bem mais percebido do que numa pintura. Na pintura, os artistas conseguem esse efeito usando principalmente efeitos de luz e de sombra, o ponto de fuga. Como eu disse, na escultura moderna, o realismo foi deixado um pouco de lado. E, embora predominante, a figura humana não é mais o tema central das obras de esculturas, podendo se representar, por exemplo, os povos que formam o nosso Brasil. Isso abre um leque de possibilidades enormes, inclusive de materiais. O material que você usa para fazer uma escultura é muito importante. Você pode usar argila, você pode usar gesso, você pode usar mármore, ou então bronze. Esses são os materiais clássicos das esculturas antigas. Porém, com o advento do modernismo e da contemporaneidade, repensar os materiais também passa a ser um ato político.
Por exemplo, se eu uso apenas materiais reciclados para fazer a minha arte, a minha escultura, não só a obra tem um significado, mas também como eu faço essa obra passa a ter um significado muito importante. Um dos grandes nomes do modernismo na escultura foi Victor Brecheret. Ele criou algumas das esculturas e monumentos mais famosos do nosso país. O escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret estava em Paris durante a semana de 22, mas mesmo à distância, algumas de suas obras foram expostas nesse evento. Ele trabalhou com conceitos do modernismo em suas esculturas. Sua obra mais conhecida é o Monumento às Bandeiras, que começou a ser desenhado em 1920 e foi inaugurado somente em 1953, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Essa grande escultura representa os percursos dos bandeirantes, colonizadores que iam para o interior do país em busca de terras e riquezas. Note nos traços dessa obra. Ela é parecida com as outras esculturas que nós estudamos? Não, não é? As outras esculturas trabalham com realismo. Por isso, o desenho da musculatura, das veias, de tudo é perfeito. Na Vênus de Milo, podemos inclusive perceber a leveza de suas vestes. É um nível de detalhe muito grande. Porém, a simples cópia da realidade não satisfazia os artistas modernistas. Eles estavam cansados disso. Não é que eles não conseguiam fazer isso, não tinham técnica para isso. É claro que eles tinham. Porém, eles queriam inovações. Agora, note nesse movimento como são os traços dos cavalos e das pessoas. São arredondados, são pouco realistas. Nós conseguimos ver as linhas perfeitamente. As linhas retas e as linhas curvas. O nosso corpo não tem linhas perfeitas assim, pois nós somos seres imperfeitos, não é mesmo? Muito diferente aqui desse monumento. Na sua atividade, eu quero que você pesquise os monumentos da sua cidade, as esculturas, que normalmente estão em praças. Será que essas esculturas são mais clássicas ou são mais modernistas? Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau!